translated. Because now it's like an Ariel with Primeiramente, eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sata Sissimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sata Sissimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. E simultaneamente ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências a Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sata Sissimad Bhaktivedanta Srila Swami Goswami Maharaj. E a todo Rupanuga Guru Varga. E aqui presente, Srila Bhaktivedanta Siddhanti Goswami Maharaj e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis. Today we have gathered in Sri Radha Govindji Temple. Hoje estamos aqui no Radha Govinda Ji. We have come here. Estamos aqui nesse templo para celebrar a inauguração do templo Radha Govinda Ji. Estamos celebrando o festival de inauguração do templo. Já se passaram 12 anos da inauguração, então hoje é o dia de celebração. Deities on the altar. He was there for the Pran Pratishtha of the temple. Right after Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Logo após Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, o dia do seu desaparecimento, Pran Pratishtha happened, but Gurudev used to say that he wanted to do the Bhumi Pujan. And in 2009, he was actually here to do the Bhumi Pujan. Gurudeva, ele esteve aqui em 2009 para fazer o Bhumi Puja. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, porque hoje será um longo dia para todos. Se você olhar as belíssimas deidades aqui, essas deidades são, na verdade, Radha e Govinda Ji. E nós temos também Nitai Gaura. The most beloved of Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj is Mahaprabhu. E dentre todos, o mais amado de Shri Narayana Goswami Maharaj é Mahaprabhu. We are very thankful to the Agarwal family for helping us build this temple. A Gurudeva está celebrando aqueles que construíram e mantêm o templo. E esse Vigraha não é uma Vigraha normal.
Krishna, ele vem nessa Kali Yuga de três formas: na forma do nome, na forma do seu santo nome, na forma da deidade, and Vigraha, also in form of Swarup. e também na forma de Swarup. Name, Vigraha, Então, and nome, Swarup. Vigraha e Swarupa. Essas três formas que Krishna aparece na Kali Yuga. Não há diferença entre o nome, Swarupa, e forma. In one of the Bengali scriptures, Nas escrituras bengalis, Krishna Das Kaviraj Goswami, ele diz que o nome e a forma de Krishna Nam Namino. In Kali Yuga, Krishna's form and Krishna's name are one and the same thing. são exatamente a mesma coisa. Tanto o nome de Krishna quanto a forma de Krishna nessa era de Kali são exatamente a mesma coisa. É dito nas escrituras. There are different types of austerities. Há diferentes tipos de austeridades, porém, na era de Kali, o Mahamantra Hare Krishna é a única forma e o único modo de encontrarmos a liberação. Não há outro meio de encontrarmos a liberação And this is mentioned in the Brahma na Kali Naradiya Yuga. Purana. Isso é mencionado This no has been Brahma written by Naradiya Purana. Nothing else will Vyasadeva work in Kali Yuga apart from the menciona Hare Krishna também que Mahamantra. somente o mantra Hare Krishna poderá nos libertar e liberar nessa era de Kali. So in every kirtan, there should always be a beginning Mahamantra, and in every kirtan there should be an ending Mahamantra. Então, em todos os kirtans, deverá sempre ter o Mahamantra no início e no final. E também no meio, sempre deverá ser cantado o Hare Krishna There is Mahamantra. nothing else in Kali Yuga. Não há nada There is no nessa other dharma. era de There Kali, is no não tem other nenhum religion. outro If you dharma, haven't nenhuma done outra Hare religião. Krishna Mahamantra Se você não cantar in Kali Yuga, there is o no Hare fruit Krishna that you will be Mahamantra able to get. nessa era de Kali, você não obterá nenhum fruto. Everything is Então, na era de related Kali, around the tudo name of Krishna. gira em torno dos Shivaji is santos asking, nomes. and Brahmaji is asking, what kind of name Shivaji e should we Brahmaji, recite? eles perguntam qual nome deve ser cantado nessa era de Kali? Which name should we recite? Qual nome deve ser recitado nessa So, era de Kali? Srila Vyasadeva actually answers Então, Srila in Vyasadeva, Kali ele Sankaran responde no Kali Santana Puran que nessa era de Kali é descrito que somente através do cantar dos santos the nomes. glorification of this Kali Yuga. What E is the qual Kali é Yuga o Mahamantra dessa Kali Yuga? Hare Krishna. É Hare Krishna Mahamantra. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is comprised of 16 names and 32 syllables. Ele é composto de 16 nomes e 32 sílabas. The spiritual pathway. With this name only, Esse nome all kinds of somente, siddhis can be achieved. somente com os There santos is no other nomes, dharma. There is no other religion apart from this. não há nenhuma outra religião. Somente o cantar dos santos nomes. The entire summary of all the scriptures Todo o resumo das Sagradas Escrituras é o Hare Krishna Mahamantra. whatever you do, Qualquer coisa que você but faça, if you haven't done the japa of porém, Hare Krishna se você não cantar a Mahamantra, japa no fruit that can be do achieved in Hare the- Krishna Mahamantra, você não obterá nenhum fruto nessa era de Kali. A única forma de obter qualquer tipo de resultado ou fruto nessa era de Kali é através do cantar do Hare Krishna Mahamantra. himself, Krishna, actually O próprio Krishna, appeared in quando Kali ele in the apareceu form of nessa the name. era de Kali, na forma In Satyuga, de people nome. used to concentrate and Em Satya meditate. Yuga, as pessoas costumavam se concentrar e meditar como o Dharma daquela era. Em Treta Yuga, as pessoas But in
Kali Yuga, it is Mas very na era de difficult to Kali sit é in muito one difícil place. de sentar num You may local. get pain in your knees, you may get Você pain poderá in your sentir back, dor no joelho, dor nas you may costas. have spondylitis, and you may have issues in sitting on the floor for a very long time. Você poderá ter dificuldade de ficar no chão sentada na mesma posição durante muito tempo. There are many mentions of different kinds of Mahajan in the scriptures. Nas It escrituras, is very difficult to em- be able to sit in one place. nas escrituras está Any dito kind of a yagya. que diferentes ayagyas são ensinados, porém eles são muito difíceis de realizar nessa era de Kali. The process of performing fire sacrifice Em Treta Yuga, closer to the Lord. o método era o sacrifício de fogo para estar mais próximo do Senhor Supremo. Em Dwapara Yuga, o processo Archan era Archan, ou seja, adoração à deidade. The problem in Kali Yuga Nessa is that era de one Kali, will not be able to get pure ingredients nós não to be able to perform conseguimos any kind of a yagya. os ingredientes apropriados e corretos para realizar a adoração à deidade. In one scriptural reference, it is Há mentioned uma that referência em uma escritura there was a mantra being performed que at a um mantra yagya estava location, sendo realizado and due to one letter that was pronounced incorrectly in E the yagya, nesse a yagya. heaven actually appeared Uma from letra the fire sacrifice that foi Indra was offering. dita de forma And a errada. very fierce demon appeared because of the E por conta wrong, disso, um recitation demônio of the shloka. muito assustador So even apareceu in Kali Yuga, it is a problem that with a small durante o error sacrifício or a de small fogo. mistake Então, in the mesmo shloka, na era de Kali, the um pequeno erro no result of shloka the ou no mantra mantra, can be a demon. o resultado poderá ser um demônio. Então, isso é muito importante. There are many people who open Muitas devotion centers pessoas and who also open places of Sanskrit education, Que fazem but that can only tell you how to pronounce the mantras and how to distribute food and clothing. That will not tell you the spiritual path. caridades ou que vão estudar sânscrito. If you also try to do Elas se engajam nessas atividades, porém, essas atividades elas não são suficientes. it is very difficult. Se você because the for ingredients realizar are not também sacrifício de fogo, os ingredientes também são muito difíceis de encontrar. Mesmo quando as Thakurajis estavam aqui há milhares de anos atrás, era muito difícil alcançar os ingredientes ideais para realizar o tipo de serviço a Thakuraji apropriado. Por essa razão, somente através do cantar dos santos nomes é possível ser liberado neste mundo material, sem a necessidade de ingredientes específicos ou serviços específicos. Então, Hare Krishna Mahamantra é o serviço mais elevado nessa era de Kali. Essas são as glorificações do Harinama Sankirtana em Kali Yuga, a glorificação dos santos nomes do Senhor. Não há nenhum outro nome que possua a glória dos santos nomes, Hare Krishna Mahamantra. This is the name of the Jugal Kishore, which is the combined name of Radha Krishna. Esse é o nome This de is the Jugal combination Kishore. of both Radha and Krishna É o nome inside one combinado de Radha e Krishna no mesmo nome. Once upon a time, in one of the Uma vez, Devi Parvati was Devi performing Parvati, some kind of ela estava austerity. realizando uma austeridade Parvati ji actually said to Shiv e Parvati, ela disse a Shivji: not have any foodstuffs in the morning until I actually have recited 1,000 names. eu não of vou Vishnu. comer nada até eu recitar 1000 nomes de Vishnu.
because of this severe austerity, E por causa dessa austeridade, Shivji became very hungry. Shivji And he ele said ficou that, com muita "You are fome. doing the E ele repetition disse, and the recitation of 1,000 você names está of Vishnu, fazendo but I'm a getting hungry." repetição de 1000 nomes de Vishnu, mas eu estou com fome. Immediately Então Mahadevji, recommended, instead of ele saying recomendou, em 1,000 vez names de of você Vishnu, cantar 1000 nomes de Vishnu, I will give you a small eu vou lhe dar option uma as a opção suggestion. como uma sugestão, uma opção mais simples. She asked, "What is that?" E ela perguntou qual é. And she said, "If you just Se você if you recite the recitar name of Lord Ram o nome once, do then Senhor you will be Ram somente uma able to vez, recite 1,000 names of então Vishnu. é equivalente a recitar 1000 nomes But do if you Senhor recite Vishnu. Mas se 3,000 você names, recitar then 3 that is vezes equivalent to o one nome do Vishnu Senhor name. Ram, ele é igual a um nome de Vishnu. And she asked, "What is higher than that?" E ela perguntou o que é mais elevado. He said that E ele if you disse, recite se você recitar 100 times Krishna's 100 name, vezes o nome de Krishna, that is equal to é o one equivalente name of a um Radharani. nome de Radharani. Jai. By saying one name of Lord Ram. Então, um nome do Senhor 1,000 names of Ram Vishnu. é 1000 nomes do Senhor Vishnu, é o equivalente a 1000 nomes do And Senhor if you Vishnu. say E se você 3 disser names, 3 nomes de Ram, 3,000. 3,000. One Krishna name. é igual um nome de Krishna. And if you say E se você 100 times recitar Krishna name, 100 vezes o that nome is de equal to Krishna, é one Radha o name. equivalente a um nome de Radharani, Radha. That is the glory of the Hare Krishna Mahamantra. Essas são as glórias do Hare Krishna Mahamantra, que tem a combinação do nome de Krishna e o nome de Radharani. In the invocation mantra, No mantra de invocação, another name is also Ra. o nome de Radha é também Ra. And that is why in the Hare Krishna Mahamantra E é por essa razão name, que no Hare there is Krishna the word, Mahamantra there is a syllable Ra, tem a which sílaba is Ra, que é Krishna, Hare, Krishna. Hare Krishna. And she is actually the main potency E ela é a potência who is able to attract principal all of the que living pode entities atrair towards todas Krishna. as entidades And she is the vivas one para who is Krishna. able to E help ela us leave the attraction of all the material desires and sense gratification. é aquela que pode nos libertar de toda a atração da gratificação dos sentidos. Por essa razão, os Gaudias Vaishnavas recitam sempre o nome de Krishna e Radha. E assim podemos abandonar todos os desejos materiais e a gratificação dos sentidos através do nome de Radharani. E veja como isso é belo. O nome é Govind. Govinda, na verdade, significa a Suprema Personalidade que pode proteger e prover para todas as vacas, todas as gopis, os gopas e todos os vrajavasis. E também todos os sentidos de todas as entidades vivas. Go significa muitas coisas. É um belíssimo nome de Krishna, porque começa com Go, e Go significa as vacas, os gopas e as gopis. Vocês já viram essa forma que tem Radha Govindaji? É a emoção convertida na forma de uma deidade, diretamente através da emoção de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, do coração de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, qualquer forma de Krishna que ele tenha imaginado, essa forma foi detectada.
the Vigraha avatar of A Vigraha avatar de Krishna, na verdade, está sempre mutável. E esse avatar mutável, ele é capaz de providenciar para todos os devotos seva. Por essa razão, a forma da deidade, ela é absolutamente mutável. Porque se algum dos servos realizar qualquer tipo de erro, e se fosse um ser humano, você imediatamente seria castigado. Porém, na forma de uma deidade mutável, se você der algum tipo de oferenda com mais açúcar, menos açúcar, mais sal ou menos sal, a deidade, ela sempre aceitará esse seva e nunca irá te castigar, o devoto ou o servo. Às vezes isso acontece de que você fez determinado sabji, porém você esqueceu de colocar sal, ou então em vez de sal você colocou açúcar. Então essa forma da deidade, ela nunca irá te castigar. Essa forma da deidade nunca poderá te castigar. A única forma que Krishna, ou essa forma muda da deidade, que elas poderão, mutável não, perdão, muda, que elas poderão dar algum feedback para você é somente através do pujari. Perdão, então não é a deidade mutável, a deidade muda. Então aquelas pessoas que estão associadas com devotos puros de Krishna, aquelas pessoas, elas podem ouvir o que Krishna, na sua forma muda, está dizendo aos seus devotos. Similarmente, Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami Pad e Jiva Goswami Pad. E o guru de Raghunath Das Goswami, que é Narottam Das Thakur, uma das deidades em forma de Krishna disse a Narottam Thakur no meio da noite, que estava muito quente, e Raghunath Das Goswami, ele levantou no meio da noite e começou a abanar a deidade, abanar Krishna, porque Krishna estava com muito calor. A Thakuraji, então, uma vez, ela diretamente bateu de uma forma muito gentil. Depois de 10 minutos, a Thakuraji acordou novamente e ela disse para Raghunatha Das Goswami. E Krishna estava rindo e Raghunatha Goswami perguntou: o que você precisa, minha amada Thakuraji? Aí Krishna disse: minhas pernas estão doendo, você poderia, por gentileza, apertar e massagear? Então, Lokanath Das Goswami levantou e começou a massagear os pés e as pernas de Krishna, da deidade. E Lokanath Thakur, ele realizou esse excelente seva e ele pôde massagear as pernas de Krishna. Então Krishna voltou a dormir. E depois de 10 minutos, ele levantou novamente. E quando Lokanath Das Goswami abriu os olhos, ele perguntou novamente: o que você precisa? E a Thakuraji disse: eu tenho fome. Krishna disse: eu tenho fome, estou com fome. Isso aconteceu à 1 da manhã, no meio da noite. Lokanath Das Goswami, ele foi até a cozinha e ele começou a cozinhar para Thakuraji. Então, como você pode ver, se você é um devoto elevado de alta classe, que está sempre com um amor de relacionamento amoroso, você poderá ouvir e também interagir diretamente com a Thakuraji. Então, Lokanath Das Goswami, ele fez um sabji, ele colocou muito ghee nesse ruti, é chamado chakachak, ou seja, com muita manteiga, uma preparação com muito ghee, muita manteiga. Então ele realizou essa preparação para Thakuraji. E também às vezes colocam muita pimenta, por isso que é chamado chakachak. E todos os Brajavasis, eles vão dizer que é muito saborioso, porque tem muita
manteiga e também é apimentado. Loknath Das Goswami, ele preparou essa preparação para Thakuraji, His Chakachak, name is Vinodi Lal. e o nome dela é Vinodilan, nome da Thakuraji. Thakurji, E a Thakuraji, depois de comer essa prachada, Loknath Goswami, can you Loknath please Goswami, make, food por for me favor, você every poderá day at 4 a.m.? fazer a minha prachada todos os dias, às 4 da manhã? Ela disse. And Loknath Goswami said, E "Oh, but Loknath you Goswami have disse, another minha querida meal. Thakuraji, agora são 3 da manhã. You want to have another meal at Você 4 a.m.?" gostaria de ter uma outra refeição às 4 da manhã? So Loknath Então, Goswami told Maharaj, Loknath Das Goswami, ele disse a Thakuraji, nós devemos começar então o Mangalarati às 8, porque você está pedindo para ter alguma alimentação agora às 4. So Então, if you go in Vrindavan, se você for para Vrindavana, o Mangalarati, some temples at 8 em alguns templos, ele acontece às 8 da manhã. Mas por quê? Porque a razão é porque muitos devotos têm que levantar às 2 da manhã para fazer a preparação para Thakuraji, para que elas sejam alimentadas às 4 da manhã. Por essa razão que começam às 8, em muitos templos em Vrindavana. you will observe E você poderá observar the Mangalarati que o happens at Mangalarati 8 a.m. começa às 8 da manhã. E a razão por detrás dessa tradição é essa. So only if you are Então, somente se você é um Premi Bhakti, ou seja, um devoto que está com uma relação de amor com Krishna, você poderá ouvir quais são os seus desejos. Uma vez, nós estávamos em Jagannath Puri e durante Chaturmas, que são os 4 meses devotional service, de serviço devocional, nós estávamos em Jagannath Puri. there was a Purushottam Havia which um mês comes de after Purushottam every que 3 to vem 4 years. depois de 3 ou 4 anos. This was about 30 years ago. Isso era when mais ou menos this há incident 30 anos atrás que esse incidente ocorreu. We were in the Nós Nilachal estávamos no Gaudiya Math. Nilachal Gaudiya Math e Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele também estava lá. We were in the Tota Gopinath. Nós estamos no Tatan Gopinath, nesse templo, In Tota Gopinath. e em Tatan Gopinath, Spoke to diretamente, ele falou com o Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Você sabe que o meu pujari, ele ainda não trocou as minhas roupas. E, na verdade, as minhas roupas, ela tem um buraco. Você pode, por favor, falar com o pujari para que eu troque de roupa? And then Bhaktivedanta Então, Goswami Bhaktivedanta Narayana started Goswami crying. Maharaj, ele começou a chorar. He immediately called E ele upon the imediatamente ele pujaris chamou o and set up a pujari e meeting. ele disse: And he said, the pujaris have hereby been ordered to change Pujaris, Tota vocês Gopinath receberam uma clothes, ordem which para is such a trocar big temple. as But Narayana roupas was de overwhelmed Gopinath. by this E era um emotion. templo tão grande, He scolded mas the Narayana Goswami pujaris Maharaj, ele ficou emocionado com isso. E ele perguntou: por que vocês não trocaram a roupa da Thakuraji? So Narayana Então Goswami Narayana Goswami offered Maharaj, his ele ofereceu seu seva diretamente, e Vamana Goswami Maharaj e Trivikrama Goswami Maharaj, todos eles foram ao altar They got new pair of clothes e for eles Thakurji, and pegaram novas roupas a Thakuraji. E Trivikrama Maharaj, Vamana Maharaj e Narayana Maharaj, todos estavam lá naquele momento, e eles trocaram Sri Tota Gopinath. as roupas de Sri Tota Gopinath. Então, quando você for lá em Sri Tota Gopinath, vocês devem receber o darshan dessa deidade, porque ele estava servindo de forma muito amorosa. Narayana Maharaj, Vamana Maharaj e Trivikrama Maharaj. So only those kind of Então, somente esses tipos de devotos que são totally totalmente imbued in Krishna prema are able to directly have the interaction with Krishna. If you direcionados com hear Krishna any Prema, words eles podem that fazer are esse to tipo Krishna, de serviço. then you will understand that he is not actually a muted form of Então, his, se em algum standing in momento the você form tiver of essa a deity, oportunidade de ouvir, because você you will verá que não é actually uma be able to deidade hear his innate muda. emotions. Você poderá ouvir as emoções, você poderá ouvir o que aquela deidade está dizendo. Once upon a time, Uma vez, when I was in Mathura, quando eu estava em Mathura, Narayana Maharaj, Narayana Maharaj, this katha has been repeated esse kata já foi in Delhi, repetido in Mathura, in many other countries, Mathura e including também in Houston. em outros países, incluso em Houston, que é onde Gurudeva está agora, né? Então, Maharaj, ele ficou muito surpreso que são 2 quartos aqui cheios de roupas de Thakuraji. Ou seja, essa Thakuraji, ela é muito opulenta, elas têm tantas roupas. E eu fico tão feliz, porque algumas vezes eu vou nos templos e Thakuraji, elas não têm roupas novas para vestir. Makes my heart
E isso faz o meu coração chorar. Mas, como Krishna diz, vocês devem me servir com qualquer coisa que vocês têm. Mas aqui em Houston, as Thakuradi, elas estão muito felizes, porque ela e Radharani, eles têm tantas roupas, que os armários são repletos de roupas para as deidades. Muitas pessoas, se você for para Mathura, as pessoas, elas vão segurar um pequeno pote de água, somente para servir um pouco de água para Thakuradi. Você deve ir para a Índia e você verá, as pessoas não têm dinheiro, não têm frutas, não têm nada. Então elas vão segurar um pequeno copo de água e vão ficar na linha, na fila, durante o dia todo, para servir, nem que seja por 5 minutos a Thakuradi, aquele pouco de água. Isso é chamado Shraddha. Então, mesmo que você não tenha nada, você pode ficar na frente da Thakuradi e você disser, Thakuradi, eu não tenho nada, mas eu quero te oferecer esse pouco de água. E ela irá aceitar sua emoção. Ela não precisa da sua emoção, ela não precisa do seu dinheiro, ela não precisa da sua propriedade, ela só precisa do seu Bhagavat Seva. E Bhagavat Seva é feito através do coração. E nesse processo, você receberá amor e afeição. Isso eu posso garantir. E Krishna também receberá amor e afeição. Você pode fazer qualquer tipo de seva. Você pode oferecer flores, vegetais. E também ouvir Harikatha, indo até Mathura, indo para Vrindavana, você poderá aprender essa emoção de como servir a forma de Vigraha, ou a forma muda do avatar de Krishna. Se você for para Vrindavana ou para Mathura, você poderá ver que são tantos templos lá que possuem diferentes avatares, diferentes formas de Krishnas, em diferentes templos. Então, há muitas formas das deidades. E essas deidades, cada uma delas, haverá alguma coisa que você vai se atrair. Mas Krishna, ele tem tantos altares. Na eterna Vrindavana, ele traz a sua própria forma, assim como um Vigraha no templo, de forma que os devotos podem servir diretamente Krishna, através pela mente, em qualquer forma que você pode servir a Krishna. Ou seja, de uma forma ou de outra, mas deve haver uma forma que você poderá servir Krishna. A meta última é que seu coração esteja totalmente rendido aos pés de lótus de Radha e Krishna. Este é o objetivo central, a meta última de todas as pessoas que estão aqui sentadas ouvindo Harikatha. Então, por favor, lembrem-se o que os nossos acharyas nos disseram e os ensinamentos que eles nos deixaram. Em qualquer mundo espiritual, se você quiser adentrar este mundo espiritual, então existem 3 formas. A primeira delas é se render aos pés de lótus de Krishna e Radha. E qual é o segundo? Você precisa um local, assim como um templo. Então, um templo precisa ser construído, onde todos os devotos possam se reunir de uma forma muito bela e de uma forma também muito pacífica e limpa. Isso é Kali Yuga. Nós sequer conseguimos encontrar um local limpo ou organizado. Mas vocês lembram como Sanatana Goswami e Rupa Goswami costumavam fazer o seu bhajana? Eles sentavam embaixo da árvore, eles sequer tinham teto, e mesmo assim eles nunca reclamavam. E hoje as pessoas mesmo assim reclamam. Ah, não é assim, não é assim. Mas vocês acham que Sanatana Goswami e Rupa Goswami reclamavam quando eles faziam o seu Harinama e Haribhajan? Não. Então, além da devoção ao Senhor, você precisa de um templo, um local físico. Se você é um devoto elevado, talvez você pode fazer bhajan diretamente na floresta ou nos campos, mas para poder convidar os outros, é necessário que você tenha um templo formado. Assim, as outras pessoas que não são tão elevadas, elas podem vir e se juntar a você no serviço amoroso a Krishna. Então, esse tipo de arranjo é criado também para os outros devotos que possam ter, assim, uma associação com outros devotos e o suporte material. Assim, todos podem sentar e cantar. E qual é o terceiro? O terceiro passo é que você deve ter escrituras. Sem as escrituras sagradas, você não será
capaz de entender toda a filosofia Tata Siddhanta. Então, o primeiro é se render aos pés de lótus, o terceiro é a formação de o segundo é a formação de um templo, e o terceiro é escrituras. Então, se você olhar logo atrás da gente, existe uma biblioteca. Esse templo, ele tem muitas bibliotecas. E através pelo processo das escrituras, nós podemos aprender como servir as deidades, como servir Bhoga para Thakuraji. E todas as lilas também, elas estão nas escrituras. Essas escrituras, elas nos dirão todo o mantra e todo o processo. E quem é a suprema personalidade de Deus? Se nós não tivermos escritura acessível, então como poderíamos compreender qual é a meta última de Bhakti? Qual que é a meta última da nossa devoção pura? Então, por essa razão, nós precisamos de escrituras para compreender qual que é a meta última da nossa devoção e de Bhakti. Todas essas escrituras there is a full description which mantra should be utilized. Está uma descrição completa de quais mantras devem ser utilizados para fazer o serviço a Thakuraji. E esses mantras, eles são muito importantes. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, esses são as mais belas deidades que já foram estabelecidas por Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. A minha oração e a minha esperança é que todos se apaixonem e se encantem por essas belíssimas deidades de Radharani e Krishna. E todos devem ouvir a voz de Mahaprabhu. Então, que a sua voz do Senhor Chaitanya Mahaprabhu possa estar em todo local. with all